55 minutos, hoje, um ano da guerra na Ucrânia. Linha Internacional. E é direto da Ucrânia com quem nós conversamos agora, com o enviado especial Ian Boechat, que esteve em várias cidades da Ucrânia no começo da guerra, durante largos períodos nesse ano, e volta agora para descrever o quadro no país e o que mudou na política da Europa e do mundo. Foram muitas mudanças nesse ano. Ian Boechat, ao vivo, direto da Ucrânia. Muito bem-vindo, Ian, bom dia. Conta para o nosso ouvinte, por favor, de onde você fala agora, qual é o cenário que você vê à sua frente. Olá, bom dia. Eu estou em Kiev, estou aqui na capital da Ucrânia. É um dia nublado e frio aqui, como tem sido esses últimos anos, os últimos dias todos, mas hoje está um dia surpreendentemente tranquilo. Se esperava um grande ataque com mísseis de cruzeiro contra a capital, mas até agora está tudo bastante tranquilo. Acabo de receber a informação aqui que 3 mísseis foram disparados agora do Mar Negro em direção aqui à Ucrânia. A gente ainda não sabe qual o destino deles. Mas as coisas estão surpreendentemente tranquilas hoje aqui em Kiev. Oi, Ian, tudo bom? Sônia, o Ian já conversou comigo essa semana. Aliás, o Brasil com Z, amanhã, né, com Repeteco no domingo, um Brasil com Z especial que vai falar sobre esse um ano de guerra. E eu tive o prazer de entrevistar meu colega querido Ian Boechat, que está aí no olho do furacão, né, Ian? E uma das perguntas que a gente fez e que o Ian estava conversando comigo é exatamente sobre a questão dos refugiados, né, Ian? E eu gostaria que você contasse aqui pra gente, ao vivo no Jornal Gente, o que você está sentindo em termos de... porque a sua população ucraniana que está sendo atacada, no caso dos civis, né? Como é que você nota essa saída da Ucrânia hoje, um ano depois? Eu acompanhei a correria quando eles foram para a Polônia, mas e agora? Como é que estão essas famílias e as outras que ainda querem sair aí desse olho do furacão? Olha, eu acho que está bastante estabilizado. Muita gente retornou à Ucrânia nesse último ano, principalmente para cidades que ficaram longe do fronte, né, como aqui Kiev. Kiev já não pode mais ser atingida por artilharia convencional. É preciso que mísseis de cruzeiro, mísseis de longo alcance sejam disparados contra a capital. Então muita gente voltou para cá, muita gente voltou para regiões que foram retomadas pelos ucranianos, como na região perto de Kharkiv. Cerca de 300 mil pessoas já voltaram para Kharkiv. A cidade ainda está distante da sua população inicial, pré-guerra, mas já teve bastante gente voltando. Você tem agora algumas cidades que estão sendo muito atacadas, como Kherson, as pessoas saindo das cidades, mas você já não tem mais um fluxo tão grande de gente deixando a Ucrânia, né? Eu acho que isso ficou relativamente estável. Você ainda tem muita gente vivendo em condições bastante complicadas, porque muitas vilas do Donbás, muitas cidades do Donbás têm sido alvo de ataques constantes, permanentes, né? Eu tive lá agora nessa última semana, passei toda a semana no Donbás e encontrei cidades que estão praticamente em ruínas, né? Muito pouca gente ficou. Ian, muito bom dia, parabéns pelo seu trabalho. Eu queria saber o seguinte, como a Sônia lembrou, né, é a população, e você também nos mostrou, esse detalhe do seu relato inicial é dramático, né? Olha, tem notícias que do Mar Negro partiram 3 mísseis e ninguém sabe onde é que vai cair, onde é que eles vão cair, né? Imagina viver sobressaltado permanentemente com informações desse tipo. Mas quem sofre mesmo é a população civil, né? A população que morre, que fica ao desabrigo, que fica no frio, etc. E a gente não vê nenhum esforço pela paz. Assim, não há nenhum esforço relevante, né? Ninguém se interessa pela paz na Ucrânia. Você não vê o Papa falando em paz, esse abestado do secretário-geral da ONU é como se não existisse, né? Não fala em paz também. E os principais senhores da guerra, Joe Biden, os europeus, Putin e o Zelensky, esses então só querem saber de guerra, né? E aí eu queria saber isso, dá para detectar assim, o sentimento da população? É maior o medo de ser atingido por um míssil na população, e isso une as pessoas?
ou as pessoas já começam a cobrar, ou já começaram a cobrar uma atitude do governo ucraniano em direção à paz, né? Enfim, que favoreça, digamos assim, algum tipo de entendimento. A gente vê que nesse período já houve denúncias de corrupção no governo da Ucrânia, que está superfaturando tudo, até comida para soldado. Eu queria saber exatamente isso, o que é que se percebe na população ucraniana, né? Se continuou todo mundo muito mais preocupado com o medo, com o terror, na verdade, do que com outras coisas, ou se já há algum tipo de reação a tudo isso? Olha, eu acho que é difícil generalizar esse sentimento, porque a Ucrânia é um país muito heterogêneo, né? Apesar de parecer uma coisa homogênea, mas esse é um país que tem características culturais e históricas muito distintas a depender da região que você está. Então, aqui em Kiev, mais ao oeste do país, você ainda tem aquele sentimento de que nós vamos vencer a guerra, nós vamos conquistar, nós precisamos expulsar os invasores daqui o mais rápido possível, é preciso vencer essa guerra, né? E para eles essa é uma guerra existencial antes de tudo. Mas se você vai mais para o leste, mais em direção a áreas mais russófonas, que têm uma relação simbiótica com a Rússia por muito tempo, né? Você já começa a ver muito mais um cansaço, uma falta de compreensão dessa guerra e um desejo de que isso seja resolvido de alguma forma, porque essas pessoas de fato estão sofrendo muito, né? Aqui em Kiev, quando disparam um míssil de cruzeiro lá do Mar Negro, você recebe pelos celulares aqui, pelos aplicativos, você recebe a sinalização na hora que eles entram no espaço aéreo ucraniano e demora para eles chegarem aqui 20 minutos, às vezes 30 minutos, e antes de eles chegarem aqui, as baterias antiaéreas vão tentar interceptar esses mísseis. Então, é uma coisa que é possível conviver com alguma normalidade, entre aspas, porque você tem tempo de chegar até um abrigo, ir para uma estação de metrô. Claro, os russos já dispararam mísseis hipersônicos contra a Ucrânia, que viajam a 12 mil km por hora, e aí não há tempo para nada, mas é raro isso. Então, esse sentimento de viver a guerra está muito mais lá no Donbás, as cidades, as vilas estão dentro do range, né? Estão dentro da área de atuação da artilharia convencional, que é uma artilharia muito mais difícil de conviver, porque ela tem uma aleatoriedade muito grande, né? Então você pode estar num dia tranquilo e de repente 12 grades caírem em volta de você e matar todo mundo. Então tem essa diferença do sentimento a depender de onde você está, sabe? O Ian, é o Pedro Campos, bom dia para você. Quantas vezes você esteve aí na Ucrânia desde que começou a guerra? Pedro, eu considero que essa guerra começou em 2014, quando, logo após a anexação da Crimeia, você tem o início da guerra no Donbás, que onde estão as linhas hoje um pouco alteradas, né? De lá para cá eu devo ter vindo já umas 6 ou 7 vezes, e agora, depois do início do confronto, 3 vezes, ou 4. Nesse último ano eu passei 4 meses aqui na Ucrânia. Tá. Últimos 12 meses. E dessas visitas todas, né? O que você conta pra gente da transformação do cenário, da paisagem, do convívio rápido ainda, em algumas oportunidades com as pessoas? O que você sentiu desses anos pra cá, aí na Ucrânia? Qual a região que foi mais atingida, os problemas que te vêm à cabeça quando alguém te pergunta, Ian, o que você viu lá, que mais te chamou a atenção? Porque você tem uma experiência fora do comum, né, de cobrir outras guerras, já passou por muitos lugares inóspitos. O que você conta pra gente dessa tua experiência aí ao longo desse tempo na Ucrânia? Olha, o que não mudou é que quem sofre, quem morre é pobre. Quem tem dinheiro consegue escapar da guerra, quem tem dinheiro consegue sair das áreas que são afetadas, e quem não tem dinheiro precisa ficar morando num bunker, num porão, porque simplesmente não tem para onde ir, não tem como ir, não tem nada, tem medo de perder o pouco que tem na vida. Uma outra coisa interessante, que aí é um diferente, que mudou aqui bastante, é que até o ataque do ano passado, você tinha uma Ucrânia muito dividida. Uma parte muito pró-Rússia, pró-Kremlin, sabe?
e vendo essa Ucrânia mais ocidental como uma Ucrânia que estava servindo aos interesses ocidentais e não aos interesses do país. Muito mais do que o Zelensky, eu acho que o Putin acabou conseguindo unir a Ucrânia de uma forma talvez inédita nesses últimos 30 anos, sabe? Muita gente ficou muito impressionada com o fato de ele atacar cidades que são puramente russas, cidades que nunca tiveram uma relação histórica ou cultural com essa Ucrânia do leste, essa Ucrânia ligada à Polônia, ligada ao Império Austro-Húngaro. São regiões que sempre foram Império Russo primeiro e depois União Soviética, né? Então eu acho que o Putin conseguiu unificar essa Ucrânia de uma forma muito, muito inédita. E a outra é que Kiev, mais uma vez aqui, não experimenta a guerra. Então as pessoas têm uma visão da guerra aqui, apesar de terem experimentado um pouco no começo, né, mas não experimentam a guerra de uma forma tão profunda e não conseguem entender as camadas de complexidade que existem em outras partes do país, como principalmente lá no Donbass, onde a guerra de fato é vivida intensamente há quase 10 anos por aquela população, né? Ô Ian, você sabe que, bom, essa semana, se a gente tinha alguma dúvida, o fato não deixou dúvida nenhuma, né, que já está existindo uma nova Guerra Fria, que a geopolítica mundial está mudando, né, uma nova ordem. E como é que você vê aí dessa região esse novo desenho de mapa-mundi daqui para frente, já que ninguém fala de paz? Olha, eu acho que, eu sempre costumo falar que o século XX acabou com a saída dos Estados Unidos do Afeganistão, né? Ali houve uma mudança importante de interesse do Ocidente, principalmente por conta da descoberta do petróleo de xisto dos Estados Unidos. O Oriente Próximo deixou de ser importante, né? E eu acho que a invasão russa aqui no ano passado, a grande invasão, né, mais do que uma simples reanimação da Guerra Fria, na verdade, acho que é um marco temporal mesmo, de um mundo diferente, né, de um mundo mais multipolarizado, com a China ascendendo como uma potência disposta a enfrentar os Estados Unidos, porque acho que é importante a gente lembrar que essa guerra aqui só existe por causa de China e Estados Unidos. Se os Estados Unidos pararem de mandar arma para a Ucrânia será derrotada. Se a China parar de comprar petróleo da Rússia, a Rússia não tem mais dinheiro para financiar essa guerra. Então, eu acho que essa invasão, né, essa guerra, ela marca muito esse momento de um novo mundo mesmo, de uma nova ordem que está tentando encontrar uma forma que a gente não sabe ainda qual vai ser, né? Ainda não está claro isso, eu acho. Mas, sem dúvida, as forças estão se movimentando e, para azar da Ucrânia, é aqui que elas estão se movimentando, né? Infelizmente. 9h08, Ian Boechat ao vivo, direto da Ucrânia, aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, trazendo pra gente um resumo, né, do que aconteceu, do que ele viu ao longo desse trabalho desempenhado na cobertura dessa guerra, Ucrânia e Rússia, ou Ucrânia e OTAN, ou Rússia e OTAN, como queiram defini-la. Ian, obrigado pela participação, hein? Um abraço para você, até a próxima.